Pessoal, continuando, ponto 5 agora, tá? Vamos analisar isso aí. Diz assim, para Piaget, a evolução do conhecimento é um processo contínuo. Esse texto aqui é muito importante, tá? Ele está recheado de informações que caem em provas. Então, a evolução do conhecimento é um processo contínuo, construído a partir da interação ativa do sujeito com o meio, tanto o meio físico e social. O desenvolvimento humano passa por estágios sucessivos, os quais nós vamos estudar, de organização do campo cognitivo e afetivo, que vão sendo construídos em virtude da ação da criança e das oportunidades que o ambiente possibilita a mesma. Olha a relação aqui, né, do sujeito com o meio, tá? Em virtude da ação. Tem característica dinâmica essa relação. Da ação da criança e das oportunidades que o ambiente possibilita, as oportunidades de interação que o ambiente possibilita a mesma. Como biólogo, Piaget entendeu que a lógica implicada na relação organismo-meio poderia ser estendida para o estudo dos processos intelectuais e afetivos. Então, Piaget busca na biologia fundamentos para sua teoria, tá? Trazendo noções como noção de adaptação biológica para o estudo das funções cognitivas. Então, esse ponto 5 aqui é bem interessante para nós e a gente chega à ideia de adaptação. A adaptação, gente, nada mais é do que um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, a adaptação. Nossa, a adaptação. Foi assim, resulta do... E essa palavra aqui em Piaget é bem importante, tá? Do equilíbrio entre os processos de assimilação, que são interdependentes, né? E a acomodação, são processos interdependentes. Acomodação. Então, a adaptação decorre desse equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Essa palavra aqui é bem importante, a gente vai chegar depois no conceito de equilibração. Então, simulando uma situação, então a gente tem um desafio para o sujeito. O tempo todo lidamos com desafios. Por exemplo, aprender uma conta matemática nova, aprender uma conta não, aprender um conteúdo novo de matemática, aprender a andar de bicicleta, aprender... Toda vez que a gente precisa aprender alguma coisa, nós estamos sendo desafiados. E no processo de desenvolvimento do ser humano, na vida social, esses desafios aparecem o tempo todo. Necessidade de conhecer coisas diferentes, de fazer coisas diferentes, de aprender coisas novas, não é? Então, diante do desafio, o que o sujeito tem? O sujeito tem um esquema. Então, nós temos um esquema. Se é um desafio, ou seja, se é um desafio é porque o sujeito não está ainda apto a superar isso. Então, esse esquema, ele é um início. É o que o sujeito tem inicialmente para resolver esse desafio, mas não é o suficiente, tá? Esse esquema aqui nada mais é do que uma rede neural. É uma rede neural sináptica com informações, tá? Então, essa rede neural aqui, ela já traz algumas noções, ela já traz alguns conhecimentos que eu uso de base para resolver esse desafio, mas que não são ainda suficientes. Aí eu utilizo esse esquema prévio que eu tenho para iniciar um processo. E aí a gente vem, a partir desse esquema, busca pela adaptação. Tá? Então, o que eu quero com esse esquema? Eu vou utilizar esse esquema para tentar organizar uma informação, para tentar compreender uma informação. E aí a gente vai para o processo de adaptação. O sujeito vai passar, então, por assimilação, acomodação, sendo que o equilíbrio entre assimilação e acomodação resulta em adaptação. Então, com esse esquema 1, eu tento resolver o desafio, uso isso aqui como um primeiro degrau, como um ponto de partida, vou para o processo de assimilação e acomodação, um processo interno de construção de conhecimento,
E o desafio aqui é desenvolver o quê? Um esquema 2. Um novo esquema que agora dê conta do desafio. Tá? Que dê conta do desafio. Ou seja, a gente tem aqui uma ampliação dessa rede, uma transformação, uma ampliação dessa rede neural, processo de complementação. E o que, na verdade, representa essa construção do novo esquema, dessa capacidade? É a equilibração. Então, quando o sujeito está diante de um desafio, ele se desequilibra. Eu não sei andar de bicicleta. Aí eu vou começar a tentar aprender, vou passar por todo o processo de assimilação, acomodação, e aí eu me adapto. Opa, me adaptei, agora eu consigo andar de bicicleta. Então eu tenho agora um novo esquema que me ajuda a andar de bicicleta. Houve equilibração, houve um processo aí de equilibração. Logo vai surgir um outro. E esses processos esses desafios, esses desequilíbrios, eles vêm de todo canto. Em todas as áreas nós somos desequilibrados. Às vezes a gente consegue se adaptar melhor em algumas áreas, não tão bem em outras. Então, os esquemas são bem importantes para nós, por quê? Porque eles são essas estruturas que essas estruturas ou até os conceitos que nós utilizamos para organizar as informações, para interpretar. Vamos colocar aqui esquemas. Ó, o que são então esquemas? Estruturas, ou então são os conceitos que utilizamos, vou escrever certo, né? Para organizar e interpretar novas informações. Novas informações. Beleza? Nossa, quase que eu escrevo lá num canto que não dá para você ler. Então vamos lá, gente, sobre os esquemas. Vamos ver mais pontos sobre os esquemas. Então, nessa citação aqui, os esquemas são definidos como estruturas mentais ou cognitivas, pelas quais os indivíduos intelectualmente se adaptam e organizam o meio. Sempre para se adaptar ao meio ou organizar o meio, eu utilizo um esquema. Se aquele esquema não é suficiente, eu preciso, então, transformar aquele esquema. Então, aí vem os processos de assimilação, de acomodação. Assim sendo, os esquemas são tratados não como objetos reais, mas como conjuntos de processos dentro do sistema nervoso. Os esquemas não são observáveis, são inferidos. Tá? São inferidos e, portanto, são construtos hipotéticos. Então não dá para... Eu não consigo observar o esquema, até porque ele é construído dentro do sistema nervoso. Mas conforme a criança age, já dá para inferir. Então é como se fosse assim, eu leio nas entrelinhas. Se a criança está fazendo assim, assado, agindo de tal forma, eu pressuponho que ela já está desenvolvendo esses esquemas. Né? Então, tá aí um primeiro ponto. A criança, por exemplo, recém-nascida, gente, será que ela apresenta muitos esquemas? Se você for ver bem, né? Como que está a criança recém-nascida? O que ela é capaz de fazer? Então, normalmente, ela pode... Por exemplo, o que a criança sabe fazer? Ela sabe sugar o leite. A criança apresenta poucos esquemas, óbvio, ela está ainda no início da vida. E ela precisa de interações para desenvolver mais esquemas. Então, ela está no início dessas interações. Mas ela já apresenta alguns esquemas. As ações reflexas da criança, que ela utiliza para comunicar com o adulto, que ela utiliza como meio de sobrevivência, sugar o leite, por exemplo, etc. Essas ações reflexas são esquemas já. Então, a criança já apresenta esquemas. E, obviamente, que esses esquemas vão
eles vão se tornando mais assim, mais diferenciados, né? Mais diferenciados e mais numerosos. Isso é um ponto interessante. Conforme o sujeito vai se desenvolvendo, o esquema se torna mais generalizado. Então, aquela capacidade inicial de sugar vai levar a criança a capacidade de desenvolver outros esquemas a partir dela. Então, eles se tornam mais generalizados. A criança, por exemplo, a princípio, ela pega alguma coisa, põe uma caneta aqui, então ela pega, né? Depois ela escreve. Então, o mesmo objeto, ela desenvolve capacidades diferentes de manuseio, mas começa pegando de forma muito primitiva, fechando os dedinhos, não é? Aí vem o movimentinho, pega, pinça. Tem um momento que ela está escrevendo. Então, houve uma generalização daquele primeiro movimento, né? Daquela primeira ação. É aí que nós temos a transformação qualitativa. No entanto, nós percebemos o que também? Um repertório. Essa mudança nos esquemas, essa generalização, faz com que a criança desenvolva novos repertórios, né? Novas possibilidades de pegar as coisas, de manusear os objetos. Então, nós temos também o que? Os esquemas vão se tornando mais numerosos. Por isso que a criança transforma os esquemas de forma qualitativa e quantitativa, ok? Olha aqui, esquema é uma estrutura cognitiva ou padrão de comportamento ou pensamento. Então, quando a criança tem um padrão, ela apresenta uma forma de comportamento e de pensamento, né, que estão relacionados com as suas capacidades, o que ela sabe fazer, o que ela consegue fazer, ela está apresentando ali um esquema que emerge da integração de unidades mais simples e primitivas em um todo mais amplo, mais organizado e mais complexo. Então, assim, para a criança fazer movimentos, ela precisa do quê? Ela precisa de uma rede neural que está amadurecendo, não é? Então, existe ali uma rede neural. Então, a criança, por exemplo, ela tem aqui as suas terminações nervosas e esses nervos indo até o cérebro. Essa maturação neural dá condições para que a criança tenha movimento, para que ela possa sentir e então interagir. E as interações vão trazer novas habilidades, possibilidades e novos esquemas. Então, quando diz aqui emerge da integração de unidades mais simples e primitivas, eu preciso do meu corpo, vamos dizer assim, do meu sistema biológico funcionando bem para eu desenvolver os esquemas. Dessa forma, temos a definição que os esquemas não são fixos, mas mudam continuamente ou tornam-se mais refinados. Então, eles se transformam, tá? Os esquemas se transformam, eles vão se tornando mais generalizados, mais diferenciados, mais numerosos. Vamos colocar isso? Os esquemas vão se tornando mais generalizados, mais diferenciados, mais numerosos. Para que isso aconteça, o que é necessário mesmo? O ambiente rico em oportunidades, a interação e, obviamente, compreender que a criança está num processo de construção de conhecimento constantemente. Então, são as interações que vão promover isso aqui, que vão dar essa possibilidade, tá? Ok. O que mais, Vinícius? Aqui nós temos, gente, uma tabelinha com esquemas. Então, nesse estágio sensório-motor, tá? No caso aqui, estou falando da inteligência sensório-motora, né? Quais são os esquemas que a criança apresenta? Mamar, sugar, puxar, prender, apertar de repente, tá? Já na fase pré-operatória, olha os esquemas mudando. Agora ela já consegue imitar, representar, classificar, tá? Como que representa? Às vezes fazendo um desenho, falando, ó, é o papai. Aqui, na fase operatória concreta, o esquema já mudou, são esquemas mais refinados. Já é possível ordenar, relacionar, abstrair.
Na fase operatória formal, mais refinados ainda, argumentar, deduzir, inferir, ok? Esses esquemas vão sofrendo, inclusive, um processo de abstração, né? Capacidade de lidar com informações no campo abstrato e tudo mais. Então, com base nesses esquemas, o sujeito constrói as estruturas mentais. Tá? Então, dos esquemas, a gente tem aqui esquemas. A partir desses esquemas, o que o sujeito constrói? Estruturas mentais. E a partir das estruturas mentais, ele se torna apto para aprendizagens. Para as aprendizagens. Novas aprendizagens. É aqui que nós diferenciamos o Piaget do Vygotsky. Porque esse processo aqui de desenvolvimento de esquemas e de estruturas mentais, aqui nós temos o desenvolvimento. Tá? Então, o Piaget mostra para nós que, dependendo da fase do estágio, o sujeito apresenta esquemas mais refinados, como nós vimos na tabelinha. E esse desenvolvimento favorece o quê? Novas aprendizagens. Esse desenvolvimento favorece novas aprendizagens. Vygotsky vai dizer o contrário. Vygotsky vai dizer o quê? O interacionista também. O sujeito interage, aprende e são as aprendizagens que impulsionam o desenvolvimento. No caso, principalmente, né, o objeto de estudo de Vygotsky principal, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. É o contrário. Para Piaget, desenvolvimento potencializa as aprendizagens, possibilita as novas aprendizagens. Para Vygotsky, as aprendizagens possibilitam o desenvolvimento, impulsionam o desenvolvimento. Tá? Legal. Então tá. Uma coisa que eu acho que é importante, eu não sei se eu tenho um espacinho aqui. Não, vai nesse branquinho mesmo, gente. Eu acho que vale a pena a gente colocar também esse caminho do desenvolvimento da criança para o Piaget. Não cabe mais no meu quadro, né? Por aqui mesmo. Então, o desenvolvimento da criança para Piaget. Como que é esse caminho do desenvolvimento? Então, é óbvio que a criança tem uma experiência com o objeto, com as coisas. Então, parte, na verdade, de uma experiência empírica. Tá? Parte de uma experiência empírica. Ué, Vinícius, mas o Piaget não quer superar esse empirismo? Na verdade, gente, a criança não aprende já na experiência empírica. Ela parte da experiência empírica e então inicia um processo de construção do conhecimento. Para os empiristas, apenas a experiência empírica já é suficiente para a aprendizagem. Para o Piaget, não. Ela é um ponto de partida, né? Mas ela não é suficiente para a aprendizagem. Então, no desenvolvimento da criança, existe a experiência empírica, que é a relação da criança com o concreto. Né? Então, essa relação do meio físico com o meio físico, social, ocorre aqui, tá? De forma concreta. Essa experiência empírica aqui, a criança pega, né, toca, enfim, ela explora o objeto, o meio, etc. Essa experiência empírica se desenvolve para um pensamento formal. Para um pensamento formal. No caso aqui, o pensamento formal abstrato, não é? Então, o sujeito se desenvolve, a criança se desenvolve do concreto para o abstrato. Aqui, por exemplo, a criança, a relação dela com o meio é mamar, sugar, puxar, prender, aqui imitar, representar. Opa, já tem condições de representar. A criança já consegue, por exemplo, fazer um desenho, né, do pai, da mãe, ela já consegue classificar as coisas, o que é alto, o que é baixo, etc. Aqui ela já ordena, relaciona e abstrai. Então ela coloca as coisas em ordem, ela consegue organizar melhor as informações, objetos, ela já consegue abstrair, ou seja, ela já consegue se referir aos objetos, às coisas, sem ter aquilo diante dela. Então ela consegue, por exemplo, contar uma história
E ela não precisa necessariamente ter os elementos da história diante dela. O nível de abstração já é maior. Aqui no operatório formal, ela já consegue argumentar, ela já consegue deduzir, ó, inferir. Então, o que está acontecendo nesse processo aqui de desenvolvimento da inteligência sensório-motora para operatório formal? A criança está se desenvolvendo da experiência empírica, concreta, para o pensamento formal. No caso da experiência empírica concreta, a criança o tempo todo ela está diante de alguma coisa, ela está pegando, manuseando, né? Aqui não, aqui ela está já trabalhando com ideias, com informações. Então aí nós temos o caminho do desenvolvimento da criança, ok? Agora aqui, gente, definições de assimilação e acomodação. Aqui nós vamos falar de assimilação, acomodação e equilibração, tá? Nós vamos falar então de assimilação, acomodação e equilibração e resolvermos exercícios para depois dos exercícios, aí a gente vai começar a falar sobre os estágios de desenvolvimento da criança, né? Sobre todas essas fases. Vou fazer mais uma pausa e já volto.